Fala galera, aqui é o Caio e hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a liberdade que Cristo veio trazer pra gente. E o que é essa liberdade? O que é isso e o que a gente tem que fazer? E para isso eu vou começar lendo o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Aqui Paulo ele fala pra gente e começa a dar um direcionamento sobre isso. Ele já fala que a gente tem que permanecer em liberdade e que a gente não pode mais ser escravo da lei. Mas como assim? O que é ser escravo da lei? O que isso significa? Mas para isso a gente vai ter que ler um texto que está em Romanos, no capítulo 6, onde Paulo fala que por nós estarmos unidos com Cristo, nós já morremos. O nosso velho homem, a nossa natureza humana já morreu. E por estarmos unidos com Ele e por Ele ter ressuscitado, nós também vivemos. E a nossa nova natureza é de vida. E nele nós temos vida. E no versículo 6, depois vocês leem o capítulo todo para se contextualizar, para entender melhor do que Paulo está falando nesse momento. Mas eu vou ler os versículos 6 a 8, onde Paulo fala justamente para a gente. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos. E o texto ele continua depois falando sobre estar morto para o pecado e não deixar com que o pecado governe a sua vida. Mas no versículo 14 ele fala assim: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Mas o que isso significa? Como assim o pecado não pode ser mais o Senhor da vida de vocês? Eu acredito que a resposta para isso está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, onde Paulo fala assim: pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. E por que Paulo fala isso? Só para contextualizar, a igreja de Corinto na época ela era muito influenciada pelo pensamento de Aristóteles. E o que Aristóteles defendia? A busca pelo fundamento da vida, onde ele acreditava que o fundamento da vida era a felicidade, era ter uma vida boa, era ter felicidade, era ser satisfeito. E partindo desse princípio, onde o sentido da vida é buscar ser satisfeito, o que a gente vê hoje que as pessoas que não encontraram Jesus ainda fazem? Pelo que as pessoas têm que passar para realmente se satisfazerem, para se sentirem satisfeitos, se sentirem felizes? E nesse momento Paulo fala: ninguém pode lançar outro alicerce ou outro fundamento em algumas versões, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando para a gente que o fundamento da vida, para você encontrar o fundamento, para você encontrar a felicidade plena, você só encontra em Jesus Cristo. Nada mais pode te satisfazer a não ser Jesus Cristo. E quando a gente fala de liberdade, é justamente para isso, é justamente disso que Jesus está falando. Jesus está falando: você é livre. Como assim livre? Você é livre para que o pecado não seja mais o Senhor da sua vida. Como assim o Senhor da sua vida? Você é livre porque você não precisa mais do pecado, você não precisa mais das coisas desse mundo para se satisfazer, para encontrar o fundamento da vida, porque quando você tem Jesus, Ele é suficiente. Você é livre não porque você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Eu acredito que esse é um conceito de liberdade muito distorcido hoje em dia, onde você ser livre significa fazer o que quiser, mas justamente o que Jesus traz é: você é livre porque você não depende mais das coisas desse mundo para ser satisfeito. E logo depois, no texto de Romanos ainda, de Romanos 6, Paulo ele fala sobre deixar que Deus seja o Senhor da sua vida e nós sermos escravos de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei pensando: poxa, mas ele não podia ter usado outro termo, um termo mais tranquilo, porque ele acaba de falar que Jesus libertou a gente e agora ele fala que nós devemos ser escravos de Deus. Mas eu entendi do Espírito Santo que quando Paulo fala sermos escravos de Deus, é porque se a gente parar para pensar, o que é um escravo? É uma pessoa 100% dependente, uma pessoa que depende de algo, que depende totalmente de alguém. E quando ele fala para sermos escravos de Deus,
partindo do princípio que Cristo nos libertou, basicamente Paulo está falando pra gente, vocês dependem 100% de Cristo para terem liberdade. E por isso que nós somos escravos de Deus. Porque ser escravo de Deus é ser livre. E ser escravo da lei é ser escravo do pecado. Que Deus te abençoe. Fala galera, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, manda para os seus amigos, para sua família, porque eu acredito que Deus quer fazer algo na sua vida e principalmente através da sua vida. Ele quer liberar algo não só sobre você, como nós acreditamos que foi liberado nesse vídeo, mas também para as pessoas que estão à sua volta, pessoas que estão próximas a você. Então manda isso para eles, para que eles também encontrem e acessem um pouco mais do que Deus tem para eles. Deus abençoe.